Querido Deus e Pai, que não haja entre nós nenhum coração duro, de dura cerviz. Que não haja entre nós ninguém com coração tão duro que precise de uma vara para fazer a rocha verter água e assim ferir o Senhor. Mas que sejamos corações sedentos, carentes e prontos para ouvir Tua palavra. Não nos fale aquilo que queremos ouvir. Fala-nos aquilo que precisamos ouvir. Se é corrigir, corrige. Se é exortar, exorta. Mas queremos ouvir Tua voz. Usa Teu servo, Pai, na plenitude do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém e amém. Você já discordou de Deus? Deus me deu essa palavra há uns dias atrás. E eu gostaria de trazer para a igreja. Eu vou logo adiantar que os que ouvirão pelo canal da igreja, no Instagram, ou pelo canal do YouTube, também receberão. Mas você que está aqui, não fique pensando em quem não está. A gente gasta muita energia, perde muito tempo querendo que a palavra que Deus está falando com a gente seja para o outro. Deus não erra endereço. Você está aqui, Deus quer falar contigo. Você está ouvindo aí, Deus vai falar contigo. Você vai ouvir depois, Deus vai falar contigo. Então você está no endereço certo, Deus trouxe uma palavra para você. Quando eu discordo de Deus. E a gente se reveste de uma certa santidade hipócrita. Que se eu perguntar, você discorda de Deus? Você vai dizer, não. Às vezes até falamos igual as pessoas lá fora quando nós estamos evangelizando, dizendo assim, você crê em Deus? Creio. Todo mundo crê em Deus. Até né, às vezes querem nos desarmar e dizer assim, todo mundo crê em Deus? Então todo mundo é crente. E eu te pergunto, mas só para você ouvir e analisar no seu coração. Calma, foi só um raio. Temos para-raios aqui em nosso entorno. Você discordou de Deus alguma vez na sua vida? Ou você está aqui discordando de Deus? Deixa eu te ajudar. Nós discordamos de Deus quando Deus fecha uma porta e a gente ora dizendo, mas Senhor, por que o Senhor fechou essa porta? Nós discordamos de Deus quando Deus tira algo de nós. E a gente não aceita, mas Deus, por quê? Por quê? Por quê? Estou dizendo, não concordo. Será se nós em algum momento nos achamos expert e Deus está velhinho? Estaria Deus com problema de idade? Já numa fase assim de demência? Vem outro trovão. Só preparando você, porque o povo aqui... É o som vai estar assim. Mas nós discordamos de Deus. Nós passamos muito tempo, muitas vezes da nossa vida, discordando, dizendo não, lutando com Deus. Às vezes nos achamos Jacó. Mas não é Jacó. Jacó lutava com Deus. Ele lutava com o anjo. Mas ele lutava
por ele. Ele estava cansado de fugir. E ele, quando se agarra com aquele homem, anjo homem que estava lutando com ele, e o anjo lhe fere a coxa, ele não lhe fere o coração, ele não lhe fere as vistas, não lhe fere um órgão vital, apenas uma coxa, deixou o manco. Nem inválido ele ficou. Mas Jacó, ele se aproxima do anjo e o sustenta e o segura e diz: eu não vou permitir que você saia daqui enquanto não me abençoar. Preciso de uma bênção. Eu preciso ser abençoado, mas não estou discordando do que Deus faz, do que Deus diz. Mas nós discordamos. E a palavra de hoje para você é essa, e eu digo para você: não fuja. Não fuja hoje. Às vezes nós fugimos mentalmente, a gente começa a voar. Deus está falando com a gente e a gente voando, preocupado com outra coisa. Se você estiver com o celular, usando a Bíblia do seu celular, não tem problema, a gente não vai poder fugir da tecnologia. Mas desabilite a internet. Isso aí você pode. Desabilite, vai lá, desabilita a internet. Pode usar seu celular com a Bíblia, não tem problema. De preferência que você tenha baixado, não vai usar a Bíblia de forma online, porque aí você vai ter que estar com a internet, aí chega uma notificação, né? Eita! Aí você começa a olhar a notificação, começa a entrar naquilo ali, daqui a pouco você está longe. E o corona espiritual pega você e lhe contamina. Quando discordamos de Deus, é o tema da palavra de hoje. Nós discordamos de Deus, e aí nós vamos encontrar um homem que é semelhante a gente, lá nos profetas menores, chamado Jonas. Abra a sua Bíblia, por favor. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Deixa eu te dizer uma coisa. Jonas, ele era um profeta. Amém? Amém ou não? Eu tenho uma concepção, irmão, que o povo mais duro é o crente. O povo mais duro de perdoar é o crente. O povo mais duro de se tratar é o crente, sabia? Me desculpe de dizer, mas crente é gente ruim. Não precisa dizer amém não. Nós deveríamos ser as melhores pessoas da terra, porque nós temos o Espírito de Deus. Mas nós nos tornamos tão religiosos, tão donos da verdade, tão donos de si, que nós nos tornamos pessoas rudes, ruins. E a gente não percebe que a gente condena, por exemplo, Jonas. Quer ver como o crente... Uma prova. Quantos meninos está no ministério de criança que tem o nome Tomé? Alguém que já veio de outras igrejas conhece algum irmão que tem um filho chamado Tomé? E por que não pode ser chamado Tomé? Agora, quantos aqui na igreja, aqui nessa Eterneleza, quantos Davi tem? Davi 1. Quem mais tem Davi aí? Jefferson, Ronilo, 3. Quem mais Davi tem? Tem um Davi também, um novinho, um bebê, do Júnior, da Marinal. Davi também. E Davi não pecou não? Não matou o marido de Batseba não? Não adulterou feio?
Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Tomé? Vê como o crente ele é seletista, irmão. Tomé, ele só fez uma vez uma bobagem de dizer: se eu não tocar nele e no furo, botar o dedo lá no furo, eu não acredito. Ele teve um vacilo de fé, mas não tem um crente que bota o nome do filho Tomé. Mas bota o nome do filho de um adúltero, que era Davi. Eu amo Davi. Tá? Vá com calma, não precisa ficar com raiva do nome que você botou não. Mas nós não colocamos Tomé, e Tomé é um homem de Deus. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém vai ter 12 colunas. E cada coluna é o nome de um apóstolo. E uma dessas colunas se chama Coluna Tomé. Conhece algum filho de algum irmão chamado Judas? Porque ninguém vai botar Judas, porque teve um Judas que traiu Jesus, mas o outro Judas não traiu. E era apóstolo também. Então, irmãos, é só dando um exemplo aqui a você que nós precisamos mudar o coração para Jonas. Jonas sou eu. Jonas é você. Nós muitas vezes somos iguais em Jonas, para não dizer somos iguais em Tomé. Ei, a gente gosta de dizer para os outros, né? Fulano não serve como Tomé, precisa ver para crer. E quantos de nós precisamos ver para crer? E quantos de nós nessa noite aqui está ouvindo uma palavra que vai dizer ao seu coração: nós discordamos de Deus e muito. Deus fechou a porta, Deus tirou alguém da sua vida. E você está brigando com Deus. Tem gente que deixa de ir à igreja porque está discordando de Deus. Não é verdade, pastora? Uma parente. Aconteceu um negócio na família com um parente dela. E desde esse dia que ela não está indo para a igreja. Não consegue ir para o culto. Não consegue ir para a igreja. Ela está discordando de Deus. Está dizendo: eu não concordo com o que o Senhor permitiu. A vontade permissiva. Já viu alguém brigando? Mas por que o Senhor permitiu isso? Eu oro tanto. Eu leio a Bíblia. Eu não sou coberto com o sangue de Jesus. Porque eu adoeci. Porque aconteceu esse acidente comigo. Porque eu perdi um parente. Porque eu perdi um emprego. Porque eu perdi um negócio. Discordamos de Deus. Jonas capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, por favor, igreja, ele fazia o quê? Ele dormia o quê? O sono dos inocentes, dos anjos, sono dos bebês. O cara dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós, se não morramos.
Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo pertence? Quem é tu, rapaz? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e ele se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhes votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas sou eu. Jonas sou eu. Quando eu discordo de Deus, das decisões de Deus, das diretrizes de Deus, da vontade de Deus, eu fico como Jonas. E aí quando eu estava meditando nesse texto, me vieram algumas coisas que eu queria compartilhar. A primeira é que nós precisamos parar de fugir do nosso chamado. Parar de fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Fugimos. Tem pessoas que elas entram na igreja, sentam e não dizem a ninguém, que toca, que prega, que canta, que ora, que cuida do ministério, que faz isso, que aquilo, que evangeliza. Fica ali escondidinho. Para ninguém saber. Fugindo. Fugindo de Deus, fugindo do chamado, fugindo dos propósitos. Fugindo daquilo que Deus tem para a sua vida. Inventando desculpa. Criando argumentos. O Senhor chama Jonas e ele pega o barco na direção oposta. Ele discorda do projeto de Deus. Lá na frente você vai ver isso. Quando ele prega que Nínive se converte toda, ele vai e argumenta com Deus. Ele sabia. É por isso que eu não queria vir. Porque eu sei que se eu fizesse a tua vontade e viesse aqui pregar, esse povo ia se converter. Porque o Senhor é bom. O Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor salva. Eu sabia que tu ia fazer isso. É por isso que eu não queria vir. Eu fugi do teu propósito. Intencionalmente. Deus quer te usar. Deus te chamou. Deus tem propósito na tua vida, mas você está fugindo. Se escondendo. Argumentando com Deus. Eu não sei isso, não sei aquilo, eu não posso isso, não posso aquilo, mas eu tenho medo disso e daquilo. Eu prefiro não me envolver. Oh, Jonas. Quantos Jonas que argumentam com o Senhor, fingindo
Essa palavra não é para mim, não. Fingindo. Isso deve ser para o irmão fulano de tal. Deus está chamando ele aí. Deus está falando contigo. No fundo do teu coração, Ele está dizendo a você: você vai fugindo. Quando os discípulos de Jesus contemplaram a sua ressurreição, que Ele não estava mais no túmulo, os discípulos de Jesus então vão para onde? Me ajude. Os discípulos de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, eles vão para onde? Eles vão para Galileia, para suas terras. Eles estavam em Jerusalém, Jesus foi morto em Jerusalém. Eles voltam para Galileia, e lá na Galileia eles vão fazer o quê? Eles vão pescar. Na verdade, Jesus passou 3 anos treinando-os, não para pescar de novo, não foi para que eles colocassem uma peixaria, não foi para que eles desenvolvessem uma técnica nova de pescado. Jesus passou 3 anos preparando aqueles homens para serem pregadores, oradores do oráculo da palavra. Mas eles estavam fugindo por medo. João 6,68. Quando eles se deparam com uma situação um tanto incômoda, Jesus diz assim, João 6,68. Vocês querem ir embora? Aproveitem. Um PDV espiritual, pedido de demissão voluntária do reino. Quem quiser voluntariamente ir embora, eles podem ir. Aí Simão diz: Senhor, para quem? Ou para onde? Para que lugar? Para que pessoa nós iremos? Porque se nós sairmos da tua presença, Jesus, nós estaremos fugindo do nosso chamado. Onde está o chamado de Pedro? Está lá em Lucas capítulo 5, quando ele diz: venha após mim, eu vos farei pescadores de homens. Onde está o chamado de Mateus? Quando Jesus passa pela coletoria, ele está no seu escritório. E Jesus passa pelo escritório de Mateus, chamado também na Bíblia de Levi, e diz: segue-me. E ele deixa tudo lá, deixa o computador, ele deixa lá tudo ligado, todas as coisas, ele simplesmente se levanta, fala para a esposa: estou indo ali com o mestre. E vai. Onde está o chamado de Paulo? Está lá no caminho de Damasco, quando ele estava para ele perseguir a igreja. E Jesus então tem um encontro com ele e diz: ei, por que você está me perseguindo? Eu quero você do meu lado. Diz: quem é? Eu sou Jesus. Você está perseguindo a minha igreja, é a mim que você está perseguindo. Vem para o meu lado, eu quero você fazendo a minha obra. Vem cá que eu vou te ensinar. E ele foi para Damasco, ele foi curado da cegueira. E ali em Damasco ele já começou a testemunhar para as pessoas que ele iria perseguir. Ele começou a falar de Deus, e ele começou a fazer um rebuliço, porque de perseguidor, ele agora passou a ser perseguido. E esse foi o chamado de Paulo, esse foi o chamado de Pedro, esse foi o chamado de Mateus. Esse é o seu chamado. Ele não te chamou para sentar no banco e dizer: eu estou bem sendo alimentado. O Senhor não quer você cheio das gorduras da palavra. Ele quer você exercitando a obra que Ele colocou sobre a sua vida. Saia dessa cadeira hoje. Pare de fugir. Pare de discordar de Deus. Ele tirou coisas da sua vida, mas você precisa gravar na sua vida, no seu coração, na sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Então, quando Deus tirar alguma coisa da sua vida, faça um culto de gratidão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tirou aquele emprego da minha vida. Glória a Deus. Talvez você não perceba, mas pessoas se tornam arrogantes quando elas recebem algum salário a mais. Pessoas muitas vezes se tornam prepotentes, porque elas são boas em provas, em notas, isso, naquilo. Arrogância, prepotência são princípios
satânicos lá do Éden. Não fuja mais. Não fuja mais. Pare de fugir. Você não é o capaz. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, ele diz que a sua capacidade vem dele. João 15, 5 diz assim: porque sem mim, põe aí, filho. João 15, 5. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Agora, se você pegar esse versículo que está na negativa e colocar no positivo, é só você trabalhar o versículo, querido. É só você saber interpretar o texto que diz assim: sem mim, você não pode fazer nada. Coisa alguma. Agora coloca, e comigo? E comigo? Com Jesus. Aí você vai lá para Filipenses 4:3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso até passar necessidade, posso estar em abundância, posso estar na fartura, ou posso estar na miséria. Eu posso tudo, porque o Senhor me fortalece. Se eu não tiver nada, Ele me fortalece. Se eu tiver tudo, Ele me fortalece. Ei, filho, fique lembrando que o que você tem não é seu, é meu. Você é apenas um mordomo, você está aí para cuidar, você não é dono de nada. Tudo pertence ao Senhor. Minha é a prata, meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Pare de fugir. Edson, me deu um retorno um pouquinho mais, querido. O agudo. Outra síndrome de Jonas. A primeira é fugir. A segunda é querer resolver as coisas de maneira equivocada. Querer dar um jeito. Fazer da sua forma. Já ouviu aquela frase, quebrar a cara? Todas as vezes que você quebra a cara, é porque você está agindo como Jonas. Você está querendo resolver do seu jeito. Chegaram para Jonas e disseram assim: o que é que a gente faz contigo? O que é que a gente faz contigo? Ele me lança no mar. Isso não era a solução. Tanto não era a solução que eles não queriam fazer isso. Eles pediram perdão a Deus que eles estavam fazendo aquilo. Mas antes de fazer isso, você observa no texto o que eles fizeram antes de lançar Jonas no mar. Duas coisas eles fizeram. A primeira, aliviaram o navio. Nada mudou. A segunda, remaram e não saíram do lugar. E por que a decisão de Jonas de jogá-lo no mar é equivocada? Porque não é a solução. É equivocado isso. Eu sei que nós romantizamos, é assim que fala, né? Falei isso aí, romantizamos as coisas. Deus tinha um propósito em tudo, claro, os 3 dias no ventre do peixe. Jesus usa aquilo como um exemplo para os 3 dias que ele ia ficar na terra. Mas se você tirar isso aí, irmão, Jonas é o tipo de crente mais devagar que existe na face da terra. Que você ore e diga: Senhor, tira de mim qualquer espírito de Jonas. O cara é devagar demais. Não ouvi ninguém dizendo amém. Meu irmão, aqui em Petrolina, tem um lugar que eu não consigo passar mais do que 30 segundos quando eu estou de carro. Porque tem um quebra-mola, eu tenho que parar, e é uma esquina, e eu tenho que esperar os carros passarem para poder eu seguir. É um lugar chamado Praça do Peixe. O lugar, acho que mais fedido da cidade. Irmão, aquilo ali é forte. Agora você imagina um camarada dentro do estômago do peixe. O cheiro que não era aquilo. Se você quiser falar que alguém é devagar,
Meu irmão, fama assim: ei Jonas, acorda para Jesus. Um dia, dentro da lata do lixo, 2 dias, o camarada só vai orar no 3º dia. Irmão, ele passou 3 dias no ventre do peixe para poder orar. Imagine. Não vamos fazer o paralelo com Jesus, não. Entenda, só Jonas, homem, pessoa. É o que acontece conosco, mas porque ele tomou a medida errada. Qual era a medida certa? É tão simples, irmão. Se alguém pode me ajudar, qual era a medida certa? Voltar para o porto, não conseguiram. Aliviar o navio, não conseguiram. Qual era a medida certa? Orar? Também não. Era só tocar para Nínive. Era só dizer para o capitão: bota esse negócio direto para Nínive aí que o negócio se ajeita. Meu irmão, quando eu botasse o navio de frente para Nínive, tudo ia acalmar. Não tome medida tentando consertar seus problemas que não conserta. Obedeça a Deus. Pare de fugir. Tem gente que está aqui há dias, meses ou anos no ventre do problema, mas prefere ficar naquele lugar do que dizer: Senhor, eu vou te obedecer. Medidas extremas não resolvem. Mateus 26, 49. Mateus 26, 49. Deixe Jonas aberto, que a gente volta para ele daqui a pouco. Amém, querido? Mateus 26, 49. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve mestre, ou Rabone, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que trazes? Em uma tradução que tem, que eu gosto muito, diz assim: deixa enrolar, o que é que você quer? A tradução é mais ou menos assim: o que é que você quer? Deixa enrolar. Fala logo o que é que você quer, desembuche. Então os homens Judas perguntou, Jesus perguntou: amigo, que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, leia aí, irmão. Um dos que estavam com Jesus levantou a mão e orou: eu te repreendo, Satanás. Foi assim, irmão? Um dos que estava com Jesus, erguendo a mão, disse: eis que te digo, sai! Foi assim? Não. O que foi que o irmão fez? Ele estava com Jesus, era um irmão, um discípulo de Jesus. Fez o quê? Estendendo a mão, puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, arrancou, decepou a orelha do camarada. Nós, quando tomamos as medidas equivocadas, nós fazemos aquilo que não fomos preparados para isso. Jesus preparou os discípulos para guerrear com espada, com lança. Foi assim que Deus te preparou? Para ficar brigando, discutindo com a tua sogra, com o teu sogro, com o teu vizinho, com a tua vizinha, com o teu colega? Foi para isso que Deus te preparou? Para você ir para a baixaria? Para dizer que comigo também, uma hora também a gente cansa? Foi para isso que Deus te preparou? Para pegar a espada e cortar as orelhas? Não! Jesus então disse a ele: guarde a espada, 52. Pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos, ou seja, 12 exércitos? Como não se cumpriria? Como então se cumpriria a Escritura, que diz que as coisas deveriam acontecer dessa forma?
Se a gente for partir para a espada aqui e matar todo mundo que quer me prender, Jesus está dizendo aqui para ele, a palavra não vai se cumprir. Eu não vou morrer na cruz. O homem não vai ser perdoado, não vai ser salvo. E não vai adiantar nada eu ter nascido e vindo à terra. Meu irmão, entenda. Se você fizer aquilo que não era para você fazer, você só cria um problema a mais. Pare de tomar medidas extremas e equivocadas na sua vida. Posso ouvir um amém? Está achando que vai resolver da sua forma? Vai ser do meu jeito. Eu já orei. Frase de crente, não é de lá de fora não. Eu já orei. Eu já jejuei. Eu já passei pela porta. Não teve jeito, pastor. E aí, agora vai ser do meu jeito. Como é seu jeito? Eu tenho meu jeito. Eu sou Jonas. Eu sou esse discípulo de Jesus, que a outra tradução diz que seria Pedro. Eu vou do meu jeito. Não funcionou. Deus não sabe resolver, eu resolvo. É assim que a gente está dizendo para Deus. Eu não concordo. Não, Jesus, não é assim. Não pode. O discípulo estava discordando de Jesus. Como o Senhor ser preso? Como o Senhor vai ser carregado, algemado? Não, espera aí. Para com esse negócio agora. Pegou a espada e a orelha do camarada. E se Jesus não entra na história, meu amigo, e ali ia começar um mata e morre. O Senhor não te chamou para tomar medidas equivocadas. A terceira coisa que eu percebo aqui, que eu queria que você prestasse atenção. É o que é que muitas vezes fazemos quando estamos desesperados. O que Jonas fez. Ao ser jogado na água, ele queria o quê? Morrer. Jonas queria tanto morrer que se você voltar agora no capítulo 3 de Jonas, finalzinho do capítulo 3. Verso 10. Jonas vai e prega. Deus disse, vá a Nínive. Eu estou cansado do pecado de Nínive. Vai lá e pregue. Ele foge. Ele tenta resolver do jeito dele. Mas aí no momento de lucidez ele ora. Senhor, tá bom. Tem horas que o crente é tão arrogante que diz, tá bom, Senhor, tá certo. Eu vou fazer o que o Senhor quer. Irmãos, infelizmente, nós precisamos curar nosso coração de prepotência, arrogância, soberba. Tem muita gente aqui precisando ouvir essa palavra. Você precisa parar de fazer o que você quer. Precisa parar de tomar decisões da sua forma. De dizer o que você pensa. De seguir seu rumo. Você é servo de Deus. Você tem que seguir o que Deus tem para você. Nós estamos cheios de Jonas. Nós estamos nos carregando de Jonas. De pessoas que estão cheias de vontade, fazendo o que querem. E aí no momento de lucidez que ele volta, tá, o peixe coloca ele lá na praia, ele vai a Nínive e prega. Quando ele prega em Nínive, verso 10 diz que Nínive se converte.
Tendo em vista que eles fizeram como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. O Nínive muda, o Nínive se acaba. Aí Nínive pregou um jejum, 3 dias de jejum. O rei e todo mundo, até os animais fizeram jejum. Todo mundo no jejum. Para buscar de Deus perdão. Deus então perdoou. Por quê, irmãos? Por que Deus perdoou? Porque o Salmo 51, o versículo 17, não falha. O que é que diz Salmo 51, verso 17? Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Jamais. Você que está ouvindo essa palavra, se você mudar seu coração, se você mudar sua postura, hoje, Deus vai mudar o teu destino amanhã. Se você se mantiver, venha se manter assim, arrogante, não é do meu jeito, do jeito que eu quero. Desobediente, orgulhoso, orgulhosa. Arque com as consequências que você vai ter na sua vida. Então a terceira coisa é que Jonas já tinha pedido para jogar ele dentro do mar. Agora no verso 4, primeiro do capítulo 4, Jonas porém ficou profundamente descontente com isso. Enfureceu-se, ficou cheio de raiva. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei e fugi para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrepende. Agora, Senhor, faça o quê? Glória a Deus, vamos dar um culto, irmãos. Aleluia. Ele prega, a cidade se converte e ele fica o quê? Triste. Ele está arrasado, porque a vontade de Deus prevaleceu e não a dele. Pessoas ficam arrasadas quando a vontade dela é questionada. Hoje nós estamos num mundo em que os pais não podem tirar nem o tablet ou o celular, pelo amor de Deus. Que agora é assim: dá o celular para esse menino se aquietar. Fala se não é, irmão. O menino está perturbando, dá o celular para ele. E ele está com esse celular, um S10, um iPhone. Não, mas está quebrado. Quem quebrou? Ele. Oh, glória. Eu falava lá em Garanhuns. Quando a pessoa vai reservar um hotel, uma pousada, qual é a primeira coisa que ela está procurando hoje em dia? Se a pousada tem banheiro no quarto? Não. Se tem piscina? Não. Se tem o quê? Wi-Fi. E se chegar lá e tiver aquele Wi-Fi que pega igual um jegue, devagar, quase parando, essa pousada não presta. Mas o banheiro é tão limpinho, essa pousada não presta. Mas a cama é tão boazinha, mas essa pousada não presta. O ar-condicionado está perfeito, essa pousada não presta. Por que não presta? Porque o Wi-Fi não presta. Como é que eu vou mandar minhas fotos? Tira agora o Wi-Fi do menino. Eu, se fosse você, tirava. Eu vou tirar, Jonas, para ver para onde é que tu vai. Jonas enfurecido, porque não era do jeito dele, não era da forma dele, não era da vontade dele. A igreja, a cidade se converteu. Ele disse: eu quero é morrer. Depressão é antiga. Foi falado ontem aqui. Mas tem ela patológica ou fisiológica, não sei. Tem ela da cuca. E eu vou dizer, tem
a depressão que é da ruindade mesmo. Que é aquela que Deus diz, não dou, eu vou morrer, eu morro. Eu quero casar com fulano. Deus diz, não, eu quero casar com fulano. Eu vou usar umas palavras que lá deixou. Os meninos deixou ali. Vai, desembesta. Está desembestado. Vai dizer assim, fulano está desembestado. Desembestado é quando o cavalo perde as rédeas, irmão, e ninguém segura aquele cavalo. Desembestou. Tá igual quando uma mulher ou um rapaz está querendo casar. Desembestou. Mas ninguém segura. Vai, Jonas. Faz do jeito que quer. Deus não deu. Deus não aprovou. Primeiro Reis, capítulo 19. Olha um homem de Deus. Irmãos, ei. Fala agora o diácono Antônio. Ei. Estou falando com gente que é crente. Aí outro homem de Deus. Jonas era homem de Deus ou não era? Era profeta. Outro homem de Deus aí. 1 Reis 19, 4. 1 Reis 19, 4 diz assim. E entrou no deserto, caminhando de dia, chegou ao pé da giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Peraí. Isso é um homem de Deus orando. E ele está pedindo o quê, irmão? Ei, está na Bíblia. Está na Bíblia? Um crente pedindo para morrer. A moda é antiga, irmão. Você estava se achando, no dia que eu orei, disse, Senhor, não aguento mais essa vida não. É tanto boleto. Tanta conta, Jeová. Tanta ligação. Quero morrer. E a conta vai ficar para quem? Vai ficar para a viúva, para o viúvo. Sentou-se debaixo e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados ou meus pais. Ele está pedindo para tirar o quê? Eu quero é morrer. Quem é esse homem, irmãos? Quem é esse homem, irmãos? Elias. Ele era o quê? Profeta é um homem de Deus. Um homem de Deus, profeta, pedindo para... Diga misericórdia. Não. A gente, né? Elias. Deus é tão bom, irmão, que nós poderíamos ter o mesmo poder de Elias, mas nós não temos. Porque os crentes de hoje, que pedem para morrer por qualquer coisa, se tivesse o poder que Elias tinha, não ia prestar. O rei mandou buscar Elias com 50 soldados e um capitão. E aí Elias disse, eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma. Imagine um crente. Porque um discípulo de Jesus falou para ele, Senhor, caso a gente pedir um fogo do céu? Aí Jesus disse, misericórdia, não holocausto, sacrifício. Mas não entendeu nada. Imagina um crente, cheio do poder de Deus. Eu sou crente. Aquele colega do trabalho mexeu com você. Eita, agora vou pedir fogo do seu meu irmão. Eita, que ninguém... Crente ia ser assustador. Todo mundo morrer de medo de crente. Porque crente olhou, sai fogo, mata. Aí Deus não deixou esse poder para a gente. Nós temos o mesmo poder do Espírito Santo para quê? For lá em Mateus capítulo 5, 6, ele diz, abençoai e não amaldiçoeis. E aquela pessoa chata no seu trabalho, aquela pessoa que todo dia quer derrubar você no seu trabalho, na sua família, aquela pessoa que odeia crente, que fica botando negócio de tempero, como é o nome daquele negocinho de tempero? Faz até uma arvorezinha com ele, como é? Que ninguém pode comer aquele negócio que fica fedendo a boca. Branquinho, como é? Alho. Aí bota uma árvorezinha de alho assim, bota perto para você, para espantar você mesmo. E você diz assim, Jesus amado, o que é que eu vou fazer com ele? Aí Jesus disse para você, o quê? Senhor, afasta de mim. Oh Deus, queima. Destrói meus inimigos, aleluia. É ou não é a oração do crente, se não é?
Mas não é a oração que Jesus ensinou, não. A oração de Jesus é: abençoai e não amaldiçoai. E quem te persegue, ore por ele. Ô Jesus, ele está me perseguindo. Enche esse coração de paz. Ô Senhor, dá saúde para ele, para a esposa dele, para os filhos dele, para o esposo dele, dela. Abençoa Jesus. Mas não é assim que ora, não. Abençoa Jesus, promove, leva para longe. Para longe. E quando ele é demitido, afastado de alguma coisa, está vendo? Mexe. Chega susto, irmão. Eu tenho até medo desses crentes. Mexeu comigo. Ai. Até para o pastor não chegar nem perto para dar uma disciplina à ovelha. Não, eu chego com um cajado, eu lasco na testa para sair o sangue. Diz assim: eu mexo porque tu está precisando de conserto. Não venha lançar maldição em mim não, que não pega. Amém? Jesus disse para quê? Para amar o seu inimigo. Diga inimigo. É para amar o seu? Diga amar o meu. Diga amar o meu inimigo. Mentalize. Ó, se eu fosse falar assim, mentalize o que é que você quer. Um carro, aquele carro que você quer. BMW, Audi, Mercedes, Cherokee. Não sei nem que carro é, mas vou dizendo aí o nome aí. Aí está todo mundo mentalizando. A chave, aquela casa, aquela casa, Boca Raton, lá em Miami. Ó. Irmão, isso é pregação para quem quer ficar na terra. Para quem quer ir para o céu mentalize. Mentalize, sabe o quê? Quem é teu inimigo? Pastor, não gosto nem de falar o nome. Fala. Porque você precisa amar essa pessoa. Você precisa orar por essa pessoa. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém? Ei, Jonas, pedindo a morte. Quarto e último. Nós queremos medir o Senhor por nós. Lá vem Jonas, capítulo 4. Verso 4, o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Você tem algum direito de estar com raiva, Jonas? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo. Invasão de terra. Fez uma invasão de terra ali, ó. Fez aquelas, como é? De papelão. Revoltado. Ainda botou na frente Salmo 23. Senhor meu pastor, nada me faltará. Crente revoltado é assim, ele bota uns versículos, né? Igual o camarada botou e eu morri de rir quando eu vi esse negócio. O cara botou um adesivo. Foi Deus que me deu. Eu não sei como. O cara na gráfica ainda bota um negócio desse, né? O camarada não sabia, mas dá gráfica, ninguém sabia. Mas foi Deus que me deu. Aí estava embaixo assim: vende-se. Aí o outro botou assim: se Deus te deu, por que tu está vendendo? Eu ri com esse negócio. Eu digo: é verdade. Foi Deus que me deu, então não venda. A porta que Deus abriu não é você que fecha, não. Se tiver que fechar, Deus fecha. Aquilo que Deus te deu, Deus tira. O dom que Deus te deu, é Deus que te deu. É você que tem que executar. Mas Deus te deu para você botar em prática. Está lembrado dos talentos? Amém? Sai do banco hoje. Pare de fugir. Pare de dar desculpas. Eu não sei falar, sabe? Se eu for fazer o concurso do mais tímido aqui da igreja, fulano é tímido. Não está mais com a gente aqui não. Mas tem uma irmã aqui que, você falar com ela, ela fazia. E fala, meu Deus. Tímida. A pastora, mas ele é muito tímido. Eu digo, mas casou, namorou, casou. Cheio de menino. Timidez é essa?
esconde em quê? Foge de quê? Deus quer te usar. Olha, vai ter um rebuliço, viu, na tua vida, viu? Porque ou tu é o Jonas que vai fazer a obra de Deus, ou tu é o Jonas que vai para dentro do peixe. Vai para o fedor. E eu quero distância. Irmão, fede. Tu fede. Pai do Senhor, eu digo, de longe. Que não dá nem para ouvir a parte do Senhor, porque está lá dentro do peixe, está lá dentro do caminhão. Aquele caminhão que passa 3 vezes por semana na sua rua. Você aguenta? Você aguenta ficar ali dentro daquele caminhãozinho ali? Jonas, dormindo, irmão. Os ímpios regularam o sono, como é que você dorme? Os ímpios, capítulo 1 diz que os ímpios, o cara não é crente, regulando o crente. Irmão, tem ímpio no seu trabalho, na sua escola, na sua família, que está te regulando. Mas meu irmão, tu não é crente. Cadê a tua fé? Quando você ouve isso de um ímpio, irmãos, isso dói. Porque o ímpio está dizendo assim, tu era para ter fé, eu estou tendo mais do que tu tem. Chega o que? Vida difícil, eu sei que não vai dar certo. Aí o ímpio chega assim, que é isso, irmão? Ore mais, vá lá na igreja. Vala-me Jesus. Sendo repreendido pelo ímpio. Era o caso de Jonas. Os camaradas chegaram assim, como é que tu está dormindo nesse cochilo profundo, meu filho? Com um barco para virar. E ele... Como é que você pode estar nessa tranquilidade toda? Se Deus está se sacudindo nesse culto, está saculejando o barco, está dizendo acorda para Jeová. E tem gente, não vejo a hora de terminar o culto. Não vê não? E eu vou dizer uma coisa triste. A sua falta de obediência, de fazer a vontade de Deus, está causando problemas para os outros. Porque você está fugindo, os outros estão pagando um preço. Então você não está fazendo mal só a você não, Jonas. Você está fazendo mal a você e ao barco que você está. Você, Jonas, não está fazendo mal só a você não. Você está causando problema para os outros que não tem nada a ver com o seu problema, com a sua desobediência. Muitas vezes a igreja não cresce porque tem crente pecando. Porque nós somos um corpo, foi cantado. Assim bem ajustado, mas nós somos um corpo. E um vírus, um pequeno vírus, ele contamina o corpo todo. Febre, dores, acama a pessoa. E às vezes uma só pessoa em pecado, em prostituição, em roubo, em corrupção, em mentira, em infidelidade. E a igreja toda padecendo. Corrija esse Jonas. Medimos o Senhor por nós. Verso 6 diz, então o Senhor, Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para a sombra a sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Deus é tão bom, que ele fez uma casinha de papelão. Deus então mandou uma árvore crescer, uma planta com folhas bem grandes, que fez uma bela uma sombra. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas. Melhor, verso 7 ainda. Mas à madrugada, no dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Eu só queria que você entendesse, Deus está no controle de tudo. Diga amém. Quem mandou a planta? Quem mandou a lagarta? Quem mandou o vento? Quem mandou o sol? Diga, Deus está no controle de tudo.
Ele faz a ferida e Ele sara. Diga amém. Você crê nesse versículo? Deus faz a ferida e Ele sara? Quem crê, diga um amém bem forte. Agora deixa eu só fazer uma observação nesse versículo, que é o problema nosso, do crente. Entre a ferida e a cura, você acredita que demora 2 segundos, 1 minuto, 30 minutos, 1 hora, 10 horas, 1 dia, 1 semana? Jesus, já tem gente da misericórdia. Para, pastor. 1 mês. Não, eu não vou mais para a igreja. 3 meses. Está repreendido em nome de Jesus, amarrado. Mas foi Deus que fez a ferida. Você vai amarrar Deus? 6 meses. Abominável, que pecado eu cometi. Eita, pede perdão de tudo. O Senhor me perdoa. E continua com a ferida. Deus fez a ferida, Ele vai sarar. Mas enquanto Ele não sarar, ou não sarou, o que é que você vai fazer? Ao nascer o sol, verso 8, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Ele estava em Petrolina, ele não sabia. Com isso ele desejou de novo. Meu irmão, Jonas era um suicida. É igual muitos crentes. Apertou, morre. Apertou, morre. Meu Deus, para de falar disso, irmão. Ô Jonas, para de morrer. Tudo teu é morre, vou morrer, eu estou ficando velho, vou morrer, estou me acabando. Eita, pelo amor de Deus, que chato, que chata. Viu? Ninguém diz amém não, tá vendo? Bom assim. Mas Deus disse, verso 9 a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Do que você não tem controle, você está furioso? Sua raiva é de quê? Daquilo que você não tem controle? Você plantou? Você regou? Você mandou lagarta? Você mandou vento? Você mandou sol? O Senhor fez tudo isso. Você não fez nada. Qual é a razão? Aquilo que Deus está no controle. Sabe o que é que você tem que fazer? Toca o barco, Senhor. Faz a tua vontade. Amém, irmão? Segue Jesus. Faz o que tu queres. Siga. Eu estou aqui para fazer o que tu queres de mim. Mas enquanto isso, nós estamos dando uma de Jonas muitas vezes. Quero morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Você mede o Senhor por você. Mas lá em Isaías 55, verso 7 e verso 8. Verso 8, verso 9. Abre aí rapidamente. Ou melhor, não abra não, vamos aqui. Isaías 55, verso 8 e verso 9. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Deus está dizendo assim: ei, eu estou longe de você, eu estou adiantado de você, eu não penso como você. Não meça, Deus não vai fazer a medição de Deus por você. Deus não pode ser medido. Deus é Deus. Se Deus fez nascer a planta, Deus fez nascer a planta. Se Deus fez chegar a lagarta, Deus fez chegar a lagarta. Se Deus mandou o vento, Deus mandou o vento. Se Deus mandou o sol, Deus mandou o sol. Louvado seja o nome do Senhor. A sua vontade é boa. Então pare de lutar contra Deus.
Pare de discordar do Senhor. Não fuja mais do seu chamado. Tome medidas pensadas, oradas, confiante na palavra que Deus vai te dar. Deseje viver e viva aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Deseje viver. Eu quero é viver. Eu vou é morrer com 100 e tantos anos, fazendo a obra do Senhor, dando testemunho, pregando o Evangelho. Eu já disse, eu vou estar numa bengalinha aqui, ou dar no andador, ou sentado numa cadeira. Eu não sei, mas eu quero morrer servindo ao Senhor. A Ele eu entreguei a minha vida, a Ele eu entreguei o meu futuro. Eu não estou preocupado com baleias, eu não estou preocupado com camada de ozônio, eu não estou preocupado com as geleiras, eu estou preocupado se você vai estar aos pés da cruz, e naquele dia vai se receber o chamado: vinde, benditos do meu Pai. Tem gente que está mais preocupado com as coisas desse mundo. E se o corona chegar, você está salvo? Se ele chegar, espero que consiga já o medicamento e cura. E se não chegar a cura, e o crente morrer, e daí, irmão? Nós não deveríamos ter medo da morte. Porque Paulo disse: para mim o morrer é lucro. Ô louco, meu. Mas é o que a Bíblia diz. Paulo diz assim: se eu morrer, eu estou lucrando, que eu já estou indo logo para o paraíso. Mas ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira. Ah, mas eu guardei a fé. Jonas, pare de fugir. Pare de fugir da vontade de Deus na sua vida. Pare de fugir dos propósitos de Deus na sua vida. Pare de fugir. Baixe sua cabeça onde você está.